Olá, meu nome é Berenice, eu sou nutricionista na Unidade Básica de Saúde aqui de Itaoca e hoje a gente vai conversar um pouquinho acerca do que é alimentação saudável, independente da pandemia ou durante a própria pandemia, que é o momento que nós ainda estamos vivenciando, né? Então, primeiro o que a gente precisa entender é o que é uma alimentação verdadeiramente saudável. Porque hoje tem muita informação errada, principalmente internet, rede social, e aí algumas pessoas fazem uma grande confusão acerca do que de fato é uma alimentação saudável, né? Uma alimentação saudável não é necessariamente uma alimentação sem glúten, sem lactose, sem carboidratos, ou completamente sem gorduras. Então, tem muita confusão, as pessoas fazem uma mistura de informações muito grandes e geram mais confusão, mais desinformação do que, na verdade, informação. Então, hoje, primeiro a gente vai entender o que de fato compõe uma alimentação saudável, tá? E aí, a partir disso, a gente vai entendendo como montar um prato adequado, algumas coisas específicas da mulher que está a da puérpera, né, que está de resguardo, pós-parto, a gente vê bastante dúvida em relação a tudo isso, e por fim a gente também vai acabar falando um pouquinho sobre a introdução alimentar das crianças e a alimentação aí para as crianças até uns 2 anos de idade, né, desde o processo de amamentação, onde que tem realmente as referências daquilo que de fato são informações confiáveis, né, baseadas em evidências científicas, em estudos populacionais, para a gente poder ter informações verdadeiras, corretas e que, de fato, vão ajudar as pessoas a ter uma melhor alimentação, uma alimentação mais saudável, mas também, né, mais saúde, que é a consequência disso. A gente cuida da alimentação porque a gente quer ter saúde, né? Viver a vida com qualidade. Então, o material de referência que a gente usa aqui no Brasil é o Guia Alimentar para a População Brasileira, para a população adulta, né? E esse guia foi feito pelo Ministério da Saúde, onde ele reuniu, né, os grandes nomes aí do Brasil em termos de alimentação e nutrição, e eles montaram esse material com as nossas características, o nosso padrão alimentar, que a gente chama de cultura alimentar, né, que são as características da nossa alimentação. E para esclarecer para a população, de fato, o que constitui uma alimentação saudável, né? Então, a alimentação saudável inicia a partir da escolha do alimento que a gente vai comer, né? O porquê a gente escolhe determinados alimentos, existem várias coisas por trás disso, mas, em regra geral, a partir do momento que a gente está preocupado com a alimentação mais saudável, a gente precisa começar a entender o que, de fato, a gente precisa ter no nosso prato, né? E aí, a seleção desses alimentos foi feita a partir do grau de processamento do alimento, do quanto esse alimento teve interferência, né? Ou adição de açúcares, de sal, adição de outros conservantes, aromatizantes, né? Essências, e corantes e vários outros aditivos químicos aí que a gente observa hoje, principalmente nos produtos industrializados. Não quer dizer que todo produto industrializado é ruim. Por isso, a gente precisa aprender a ver o rótulo e a ver a lista de ingredientes de cada produto. E é mais ou menos o que a gente vai tentar falar um pouquinho hoje para vocês, para a gente começar a entender o que de fato é um alimento saudável, tá? Então, ele basicamente agrupa os alimentos em 4 grupos, de acordo com o grau de processamento. Os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados, né? Então, eu vou voltar aqui no slide e a gente vai falar um pouquinho primeiro dos 2 grupos, que correspondem aos alimentos in natura e os alimentos minimamente processados. Esses são os alimentos que têm que ser a base da nossa refeição, né? Tem que ser os alimentos que vão estar ali no nosso prato, no dia a dia, independente de quantas refeições a gente passa por dia, né? Então, os alimentos in natura, o nome já diz, é o alimento como ele está na sua forma natural, no meio ambiente, sem adição de nada, sem nenhum processo de secagem ou moagem, né? Então, é uma fruta do jeito que ela foi colhida do pé, é uma batata do jeito que ela foi tirada da terra, né? Então, é um alimento na sua constituição em geral. E aí a gente vai ter os alimentos que vão sofrer um mínimo processo, né? Que em geral vai ser a moagem, ou seja, eles pegam
um grão, um cereal e vão moer, né? Por exemplo, a aveia em flocos, né? Vai ter ali um processo de prensagem. A secagem, que é o processo de retirar a água dos alimentos, né? Então, a gente tem o arroz, a gente tem o feijão, a gente vai ter o macarrão, quando a gente pensa nesse processo, ele é uma farinha de trigo moída, e aí ele é adicionado água, ele é passado, né, pela extrusora, vai modelar, dar o formato dele, e aí ele é seco. E a pasteurização, que é um processo de aquecimento, que a gente vê bastante aí nos produtos líquidos, né? No leite, o leite de saquinho, passa por um processo de pasteurização, por isso que a validade dele é curta, né? Ele normalmente é 3 dias, é diferente do leite longa-vida, o HT, que passa por um outro processo, né? Um pouco com uma temperatura um pouco mais elevada e um tempo um pouco mais curto, é um pouquinho diferente o processo. Mas se ele não tiver adição de conservantes, que alguns leites de caixinha não têm, alguns leites de caixinha têm. Então, varia de marca para marca. É importante a gente ver o rótulo, né? Mas, em regra geral, são os alimentos que vão passar praticamente por esses processos. Ou um aquecimento, para diminuir o número de micro-organismos, dar um tempo maior de vida útil, né? A secagem, que também tira a água do alimento e também dá uma vida útil um pouquinho mais longa, e a moagem, né? Onde a gente vai construindo aí as farinhas, quando a gente pega a farinha, o trigo, a gente moe, né? Então, a moagem também é parte aí do nosso processo. Então, quem compõe, né, esses dois grupos de alimento? As verduras, os legumes e as frutas, né, sejam elas frescas ou secas, quando elas só passam por um processo de desidratação, como, por exemplo, o damasco. É diferente da fruta cristalizada, a gente já vai falar um pouquinho delas lá na frente. Os tubérculos, que são as raízes, né, batata, mandioca, o arroz, o milho, né, seja ele em grão ou em espiga, em sacadinho, feijão também entra aí, outros cereais, como aveia em flocos, né, lentilha, grão de bico, tudo entra aí, né, as farinhas, os feijões, as leguminosas que a gente acabou de falar, os cogumelos também são alimentos in natura ou minimamente processados, sejam eles frescos ou os cogumelos secos, a gente acha também bastante para vender. Sucos de fruta, desde que não haja uma adição de frutas ou qualquer outra substância. Então, por aqui é o clássico suco de laranja, quando a gente só espreme a laranja, né? Então, a gente tem aí um alimento minimamente processado. O leite, né? Teve-se muita discussão acerca do leite, e aí o leite, seja ele fresco, que em Itaoca a gente ainda acha bastante, né? O leite fresco, ou seja ele de saquinho, quando ele sofre uma pasteurização, normalmente não é para ter adição de químicos no leite pasteurizado, leite de saquinho, mas aí se discutia muito em relação ao leite de caixinha, né? E aí se convencionou que realmente o leite entra como um alimento minimamente processado, mas que se observe a questão do rótulo, porque vai variar de empresa para empresa, né? Algumas marcas não vão adicionar nada, outras marcas vão adicionar. E é obrigatório que isso esteja descrito qual produto foi adicionado na lista de ingredientes que vai estar no rótulo do produto, tá? O iogurte, desde que ele seja aquele lá que só tem 2 ingredientes, que é o leite e o fermento lácteo, né? A partir do momento que eu adocei, ou que eu botei fruta, ou que eu coloquei corante, aromatizante, né? Aqueles iogurtes de saquinho, aquilo não é iogurte, aquilo é bebida láctea. Então, ele já sai do grau de um alimento minimamente processado. O iogurte que a gente está falando aqui é o iogurte que é basicamente o leite de fermento, iogurte integral ou caseiro, ou até o kefir, né? Que algumas pessoas aqui na região também fazem bastante. Coloca o leite, coloca as colôniazinhas lá de bactérias, que é o kefir, e deixa fazer a fermentação. Os ovos são alimentos, as carnes, os pescados, frutos do mar, as castanhas, né? Desde que elas não tenham nem sal e nem açúcar adicionado nelas. As especiarias em geral, canela, açafrão, orégano, pimenta do reino, coentro, é um universo infinito, né? As especiarias. As ervas frescas, ou seja, elas também secas, são alimentos minimamente processados. Então, normalmente a gente acha no mercado os temperinhos desidratados, né? Aqui não é sazon, a gente está falando de tempero natural. Os macarrões ou as massas, os normais, não é miojo aqui, né?
O miojo, ele passa por um processo de pré-cozimento em gordura antes. Então, ele é um alimento ultraprocessado. Então, é diferente o miojo do macarrão normal. O macarrão Ave Maria, o macarrão espaguete, né? Onde geralmente vai ser a farinha e água. Alguns a gente vai ver a adição de ovos, porque ajuda a dar uma liga. E alguns também a gente vai ver a adição de urucum e do açafrão, como colorantes, né? Desse tempero. Como são produtos naturais, ok. É um alimento interessante para ser consumido. E entra aqui também chá, café, desde que não tenha adição de açúcar, né? E a água em si, que é um alimento natural. É preciso a gente falar um pouquinho sobre os aditivos caseiros, né? Que a gente utiliza para temperar, para cozinhar os alimentos, para trazer sabor, né? Tudo isso. Então, normalmente entra aí o óleo, né? As gorduras, o sal e o açúcar. É importante a gente entender que eles podem ser utilizados, serão utilizados, cada um tem uma importância, mas que isso entre em pequenas quantidades, quando realmente é necessário, né? Não como principal do prato, né? Então, a gente precisa entender isso, para poder fazer o uso desses alimentos, né, ao longo de toda a vida, sem precisar sofrer nenhuma restrição, como, por exemplo, na diabetes, na hipertensão, né? Ou nas doenças coronarianas, nas dislipidemias, quando a gente fica com colesterol alterado, triglicerídeo alterado. Então, a gente precisa aprender a como consumir para a gente poder consumir por toda a vida, né? E o segredo está na moderação, né? Quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, a gente precisa entender que eles têm que ser usados como temperos, né? Então, são produtos alimentícios que devem ser usados para temperar e cozinhar os alimentos, mas com moderação e sempre em preparações culinárias, ou seja, as receitas, né? Os preparos que a gente faz, um feijão, né? Um arroz, um macarrão, uma carne. Então, eles têm que ser usados, mas usados sempre com muita moderação, sempre o mínimo necessário, não precisamos exagerar, né? Eles vão trazer palatabilidade, vão trazer sabor para esse alimento, mas desde que a gente use eles em moderação. Então, por isso aqui a gente tem que evitar um pouquinho as frituras, né? Aqui em Itaoca a gente ainda vê bastante o consumo da banha de porco, e ok, mas desde que seja usada com moderação, seja banha de porco, seja o óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, a gente tem que evitar as frituras, a gente tem que dar preferência para os refogados, para os cozidos, para os assados, né? Carnes mais magras, para que a gente possa consumir ali ao longo de toda a vida, né? E aí, açúcar, que eu já vou dar uma pinceladinha rápida, né? Que tem, eu recebo muito essa pergunta em consultório, se o açúcar mascavo pode ser consumido em moderação, pode até ser consumido pelo diabético, já que ele é natural, diferente do açúcar branco, né? As pessoas trazem muito essa dúvida. Então, na verdade, açúcar é tudo igual. O que vai variar é o grau de processamento desse açúcar, né? Então, a gente tem ali, primeiro, né, a rapadura, que vem logo depois do melado, da extração da cana. Daí, a gente vai ter o açúcar mascavo, acima dele o açúcar demerara, depois o açúcar cristal e depois o açúcar branco, né, o açúcar refinado. E acima dele também a gente ainda tem os açúcares de confeiteiro, que são açúcares mais específicos, né, de uso mais profissional. Mas, em regra geral, a gente vê muita dúvida aí em relação ao açúcar branco e o açúcar mascavo. Açúcar é açúcar, tá? O mascavo vão ter traços ali de minerais ainda, coloração, vai ter menos adição química, mas ainda assim é um açúcar e precisa ser usado com moderação, tá? Mas se for para preferir pensar em grau de processamento, é mais interessante ainda usar um açúcar mascavo do que um açúcar branco, desde que seja usado com moderação. Tá? A gente precisa reduzir, a gente come muito açúcar, a gente come muita gordura, né? Muita fritura, né? Então, a gente precisa começar a entender que a base da alimentação, lá na frente a gente vai reforçar um pouquinho mais isso, mas a gente precisa entender que a base da alimentação tem que ser os cereais, tem que ser muita verdura, muito legume, as frutas e os alimentos in natura e minimamente processados, tá? Vamos conhecer, então, agora, quem são, de fato, os alimentos que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, limitar muito mais de consumo, né? Então, aí a gente vai ter os alimentos processados, são alimentos que vão ter adição de sal, de açúcar, óleo, vinagre, né?
que vai tornar eles desequilibrados. Por exemplo, as frutas em calda, né? A gente vê bastante. Então, a calda é calda de açúcar, em grande quantidade, né? Ela é levada a altas temperaturas para poder conservar, né? Os primeiros conservantes lá, quando a gente foi evoluindo como humanidade, né? Se usava muito sol para desidratar as coisas, então era uma forma, né, de fazer uma secagem do produto, mas também se usavam muitas conservas de sal e de açúcar, né? Porque eles são conservantes naturais. E esses são alimentos que a gente precisa limitar um pouquinho o consumo, né? Então, entre comer uma fruta em calda, eu devo preferir comer uma fruta in natura, não a fruta em calda, né? Entre eu comer uma conserva, um pepino em conserva, eu deveria optar por comer um pepino in natura, né? Na salada. E evitar, assim, os produtos em conservas, né? Ou as frutas em caldas, ou as frutas cristalizadas. Por exemplo, um damasco desidratado, ele é um alimento minimamente processado. Mas uma fruta cristalizada já é um alimento processado, porque a ela foi adicionado açúcar, tá? Então, essa é a principal diferença. O alimento minimamente processado, ele não vai ter adição nem de sal, nem de açúcar, nem de gorduras ou ácidos, como o vinagre e o limão, né? Ele vai sofrer ou um processo de desidratação, ou uma moagem, né? Ou um aquecimento, mas não vai ser nada adicionado. A partir do momento que a gente adiciona algo ao produto, ele se torna um alimento processado, né? Aqui entram os queijos e aqui entram também os pães, né? O pão é um alimento processado, ainda que seja caseiro, né? E aí, quando a gente pensa no pão caseiro, é um alimento, é uma preparação culinária, e quando a gente pensa no pão de saco, já é um alimento ultraprocessado. Então, o pão caseiro, que vai ali a farinha de trigo, vai o fermento, vai um pouco de açúcar, né, para fazer essa fermentação, vai a adição de sal, vai a própria, né, o próprio fermento, e a partir disso a gente tem infinitas receitas. Se adiciona gordura, se adiciona leite, se adiciona ovos, e aí cada um vai tendo também a sua receita. Mas a base do pão é farinha e água, a partir do momento, e a levedura. A partir do momento que a gente bota sal, ele já se torna um alimento processado. Mas entre um pão industrializado e um pão caseiro, muito melhor o pão caseiro, né? E aí a gente entra no tão famoso alimento ultraprocessado. Nossa, Berenice, mas o alimento processado não já é o alimento ali que vem da indústria? Não. O alimento ultraprocessado, além de ter essa adição de sal ou de gordura, né, de vinagre, de açúcar, ele vai ter componentes químicos, né? Ele vai ter conservantes, uns nomes que a gente nem sabe o que é. Vai ter corante, vai ter aromatizante, né? Vai ter realçadores de sabores, aí entra uma molécula chamada glutamato monossódico, hoje a gente já ouve aí falar um pouquinho mais dela, né? Tá no molho shoyu, tá na maioria dos alimentos industrializados, e às vezes até em alguns temperinhos secos, daqueles que a gente acha que é super natural, quando a gente vai olhar a lista de ingredientes atrás, ele termina com glutamato monossódico, né? O famoso Sazon, tá aí também, ele é fonte de glutamato monossódico, além de outras químicas, né? Então, aí é a diferença principal entre o alimento ultraprocessado para o alimento processado. Ele vai ter, além do sal ou do açúcar ou do óleo, dos ácidos, ele vai ter adição de moléculas químicas e a maioria a gente não conhece, né? Então, CMC é um alimento espessante, e aí começa a crescer muito essa lista de ingredientes, né? Então, a gente vai no mercado, a gente pode achar um pão que vai ter ali farinha, glúten, açúcar, óleo, sal e 2 conservantes. É um alimento ultraprocessado. E a gente também vai ter outras marcas em que vai ter muito mais do que isso de ingrediente, de conservante, aromatizante. E ainda assim continua sendo um alimento ultraprocessado. Diferente do pão, que vai ter só o quê? Farinha, fermento, água, talvez um pouco do açúcar, dependendo da receita de quem faz, um pouquinho de sal, que é o nosso pão caseiro. Aí é um alimento processado. Não é um alimento ultraprocessado, ainda que feito em casa, tá? Então, a gente precisa entender preparação culinária, que é algo que a gente faz na nossa casa, para alimentos ultraprocessados comprados, tá? Então, existe uma diferença. Eu posso chamar pão, eu vou chamar pão, seja o meu pão caseiro, seja o pão de saco que eu compro extremamente cheio de química, né? Em casa, a gente não adiciona química.
a gente adiciona nas nossas receitas a gordura, o sal, o açúcar, né? Então, o que a gente acaba fazendo é um processamento do alimento para tornar um alimento mais prazeroso, uma receita mais gostosa. Diferente do ultraprocessado, que vai vir com toda uma carga química de conservantes, aromatizantes e corantes, tá? E aí, né, quem são esses alimentos processados? Então, a gente tem aqui os enlatados em conservas, que nós já falamos antes, né? Os extratos ou concentrados de tomate, aqui eu faço um ponto, parênteses, né? Olhem os rótulos, existem extratos de tomate com bastante conservante, hoje existe extrato de tomate que a gente chama de passata, que é só o tomate aquecido, né? Então, a indústria também, aí, depois de tanto se falar, tem começado a procurar processos, como a gente fala, mais limpos, com menos adição de químicos. Então, é importante a gente sempre olhar os rótulos para ver a lista de ingredientes, né? Tem nome que você não conhece, é um alimento ultraprocessado. Evita, tá? As frutas em caldas e cristalizadas e as castanhas adicionadas de sal ou açúcar, que tem um neguinho escrita, mas é sal, tá? As carnes salgadas, que vai ter bastante adição de sal, os queijos e os pães. E os ultraprocessados, se a gente for observar, é a base da nossa alimentação hoje em dia. E aí, por isso, nós temos hoje mais da metade da população brasileira em sobrepeso e obesidade, né? E as pessoas ainda têm um preconceito de achar que a pessoa que está com sobrepeso e obesidade, ela está extremamente alimentada. Ela está fazendo um excesso calórico, ou seja, comendo mais calorias do que realmente seu corpo precisa, mas isso não quer dizer que ela esteja nutrida, né? Que ela esteja consumindo as vitaminas, os minerais, de fato, que o corpo dela precisa para funcionar bem, é o que a gente chama de subnutrição, tá? Então, por incrível que pareça, uma pessoa obesa, com sobrepeso, ela também pode ser uma pessoa subnutrida, tá? Então, a gente precisa começar a melhorar a qualidade da nossa alimentação. E aí, quem são, né, os ultraprocessados? Aí entra aqui biscoitos, né? Os sorvetes, as guloseimas, bolos, cereais, barrinhas de cereais que são vendidos como produtos super saudáveis e não são, né? Sopas, aquelas sopas prontas, né? Macarrão e os temperos instantâneos, aqui entra o miojo, né? A quantidade de sódio que tem naquele temperinho do miojo, de químicos que tem naquele tempero do miojo, o próprio miojo já é um macarrão cozido em óleo. Então, ele é completamente diferente do espaguete que a gente cozinha e faz em casa com molhinho de tomate, né? Os salgadinhos de pacote, refrescos, os tangues da vida, os sucos, né? Que são aqueles, é só açúcar, corante e aromatizante, aqui não tem nada de saudável, né? Os refrigerantes, os achocolatados, que também só são açúcar praticamente, os iogurtes aqui, que entre os adoçados, né? E as bebidas lácteas, aqueles de saquinho que a gente encontra, e também alguns de frasco, não são iogurtes, são bebidas lácteas, ou seja, colocou corante, colocou aromatizante, né? Já é um alimento ultraprocessado. A gente tem aqui os energéticos, né? Os caldos, né? Sabor carne, frango, que eles tentam cada vez mais dizer que é caseiro, mas não é. Quando a gente vai ver a lista de ingredientes, realmente não é algo natural, né? Maionese, os molhos prontos, os produtos congelados e prontos para consumo, né? Não é que o produto congelado é um produto ruim, mas a gente precisa ver. Então, você ter um legume congelado, ok, mas aí você ter, comprar lasanhas congeladas, hambúrguer congelado, né? Aqueles sticks de frango, nuggets que a gente vê, né? Então, esses são alimentos que a gente tem que evitar. Salsicha, gente. Salsicha é um alimento que precisa ser tirado, né? Da alimentação da gente. Melhor comer um ovo do que comer salsicha, né? Os pães de forma, que a gente já falou tanto aqui, né? Os produtos de panificação em geral são produtos ultraprocessados, né? Possuem bastante gordura vegetal hidrogenada, que é uma gordura completamente inflamatória do nosso corpo, né? Já está saindo aí projeto de lei para a indústria ter, já tem projeto de lei, né? Já tem lei, na verdade, para a indústria reduzir o uso da gordura trans nos produtos, mas eles ainda têm um prazo aí para poder se adequar completamente, né? Elas são a base, as inflamações estão na base das doenças crônicas aí que a gente vê, né, com tanta frequência na unidade de saúde, diabetes, hipertensão, né? Os problemas cardíacos, então a gente precisa cuidar daquilo que a gente come, o que a gente manda para dentro pela boca é o que vai nutrir o nosso corpo, né? E aí, dito tudo isso, né, o que a gente tem que entender? Qual é a regra de ouro, assim, de tudo isso, né?
a gente tem que preferir sempre o alimento in natura ou minimamente processado, né? E as preparações culinárias, ou seja, eu quero um bolo, faço um bolo na minha casa, com ingredientes que eu conheço. Quero um pão, faço um pão caseiro, né? Uma sopa, um caldo de legumes, você pega a carcaça do frango, do peito do frango, bota uma cebola, uma cenoura, deixa aquilo cozinhar, congela na forminha de gelo, você tem caldos aí de frango, né, congelado à mão, produtos naturais que realmente vão enriquecer e vão nos nutrir, né, carregados de nutrientes, não só de calorias, né, como a gente fala, caloria vazia. Né? Então, a gente tem que preferir os alimentos in natura ou minimamente processados e as preparações culinárias, ou seja, as comidas feitas em casa, do que os alimentos ultraprocessados ou comprados prontos, né? Uma lasanha caseira que nós fazemos em casa é diferente de uma lasanha congelada, tá? Ela vai vir com uma carga química, com mais gordura, com toda certeza. E aí, entendendo quais são os alimentos que tem que estar no nosso prato, como que a gente combina, né, para de fato a gente ter uma alimentação saudável? E aí a gente tem um modelo do prato saudável, né? Então, o que a gente vê de cara? Metade do nosso prato tem que ser de legumes e verduras. E isso a gente não faz. Em regra geral, o nosso prato tem bastante arroz, bastante feijão, carnes mais gordas. E aí, no máximo, a gente acha ali uma saladinha de alface, tomate, pepino ou uma couve refogada, né? Essa é a realidade da nossa região. A gente tem mais dificuldade aí para consumir verduras, né? Mas a gente precisa começar a se policiar. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma couve refogada, saladinha de alface, tomate, pepino, mas a gente pode fazer uma carne, né, de panela, um músculo cozido aí com alho, cebola, tomate, pimentão, e a gente pode colocar uma cenoura, colocar uma abobrinha, colocar um chuchu, né, colocar uma abóbora no feijão, por que não? Né, o quiabo, fazer os refogados e começar a usar as verduras, brócolis, couve-flor, né? Quem já passou em consulta comigo sabe que a gente faz sempre essa orientação. E aí é metade do prato mesmo, né? O nosso prato de comida, a base da nossa alimentação tem que ser de verduras. E aí, para complementar esse prato, a gente entra com os outros alimentos, né, que compõem. Então, a fruta, ela entra aí como uma sobremesa. Sim, uma sobremesa, né? A gente deve evitar o excesso de consumo de preparações com açúcar, lembra? Então, o ideal seria a gente usar aí uma mamão, né, que ajuda até esse processo de digestão por conta da cocaína, um abacaxi, para quem pode consumir frutas mais ácidas, o abacaxi, né? Algumas pessoas não conseguem consumir. Uma laranja com bagaço, né? Sempre consumir a fruta por inteiro, o alimento na sua integralidade. Então, a gente tem que pensar sempre na sobremesa, pensar numa fruta, né? Não no leite condensado, não no pudim, não que não possa, mas quando a gente pensa na semana, a gente precisa cuidar, para que no próprio fim de semana a gente possa se permitir, né? Comer outros preparos mais prazerosos, mais saborosos. A gente vê que na outra metade do prato, a gente vai ter mais 3 grupos alimentares, né? Então, entram aí os carboidratos, que são as nossas fontes de energia, e a gente tem as proteínas que se dividem entre as proteínas animais e as proteínas vegetais, né? Então, vamos falar um pouquinho agora aqui de quem são esses carboidratos, né? Então, aqui entra para a gente o arroz, né? Entra para a gente o macarrão, entra para a gente a batata, entra para a gente a mandioca, entra o milho, uma farinha de milho, né? Na proteína animal são as carnes, os ovos, os queijos, por que não, né? Os lacto-vegetarianos aí consomem, então é uma proteína animal, o queijo também, o leite, né? São preparados, são proteínas animais. E nas proteínas vegetais a gente tem as leguminosas, né? O nosso clássico e conhecido feijão, que é mais acessível, mais comum, né? No prato da população brasileira. Mas a gente também tem aqui o grão de bico, a lentilha, a soja, né, que é muito conhecida também aí pelos vegetarianos, né? Então, a gente precisa combinar. Então, metade do prato, legumes e verduras, um quarto desse nosso prato vai ser uma fonte de carboidrato e o outro um quarto a gente vai dividir com a proteína animal e a proteína vegetal. Então, isso seria o que a gente chama de um modelo de prato saudável. E aí você me diz, doutora, eu comer só arroz e feijão, né? Não tá ok? Tá ok. Se você não faz uso de proteína animal, tudo bem, né? Se você é adulto, tudo bem. Você vai ter a proteína vegetal, você vai ter o carboidrato, né? Eu não vou adentrar aqui na questão de constituição de aminoácidos, de combinações,
Mas é possível, sim, ter uma alimentação saudável sendo vegetariana. Mas, em regra geral, né, a nossa população não é ainda por completa vegetariana, a gente ainda é onívoro. Então, quando a gente pensa num prato ainda completo, a gente pensa nisso. Metade do prato de verduras e legumes, né? Um quarto dele com uma opção de carboidrato, e o outro um quarto a gente coloca aí uma carne ou um ovo, dependendo da situação de cada um, que a gente sabe que as coisas, né? Às vezes podem ficar bastante difíceis, e a gente tem que ter sempre a proteína vegetal, que além dos aminoácidos, né? Ela também vai ser sempre muito rica em fibra. Feijão é muito rico em fibra, com pouca caloria, é um alimento muito interessante, né? E aí aqui eu trago algumas sugestões de combinações de prato, porque aí a gente vai entendendo, né? Então, no primeiro prato ali, a gente vai ter um arrozinho, a gente vai ter uma lentilha, tem um bife, né? E aí a gente tem ali uma vagem com berinjela refogados e tem uma saladinha mais crua ali com tomate, um pinho, repolho roxo, de sobremesa, um abacaxi, né? Na segunda opção, a gente tem um prato que eu acho que é o mais clássico, né, da população brasileira, um arroz com feijão, filé de frango, alfacezinha ali com uma cebola, né? E uma saladinha de beterraba e cenoura, a laranjinha aí como sobremesa. Na terceira opção, a gente também tem um arrozinho com feijão, a gente vê que a gente tem o arroz integral, tem o arroz branco, arroz parbolizado, né? Os feijões também, a gente tem feijão preto, feijão carioca, feijão bolinha. Nós temos infinitos tipos de feijão, né? Feijão branco, feijão fradinho, feijão cavalo, feijão amendoim. Então, a gente tem tanta riqueza ali, a gente acaba não variando muito, né? Ficando mais limitado aí no feijão carioca e no feijão preto. Mas a gente tem outras opções de feijão, tá? E aí a gente tem aqui o ovo, né? Como a opção da proteína animal. A gente tem uma couvezinha ali, uma saladinha de repolho com cenoura e uma maçã aí de sobremesa. E no último prato ali a gente tem um peixe, a gente tem um pouco de arroz e um pouco de batata. A gente vê, né, que ele respeita exatamente um quarto ali do prato. Então ele optou por duas opções, mas reduziu na metade a quantidade do arroz, para poder ter uma outra opção de carboidrato. Isso é uma escolha inteligente que a gente fala, né? A gente tem de opção de proteína vegetal grão de bico, e aí a gente tem a opção de legume cozido aqui, um brócolis, e ali a gente tem uma saladinha de folhas com tomate e cebola. E de sobremesa, um mamão. Então, não é necessariamente alimentos que não são do nosso dia a dia, é só a gente aprender a combinar certinho, né? Mas aí, qual é o segredo disso tudo? É não repetir o prato ou comer em excesso, né? A gente observa que a nossa população brasileira está com sobrepeso e obesidade porque há um excesso no consumo de produtos ultraprocessados, né? E além disso, a gente come demais. Então, não é porque o alimento ele é in natura, né? Ele é um alimento natural que a gente vai poder comer à vontade. A gente precisa começar a nos educarmos em relação a isso. Salvo-conduto aqui, nós estamos falando de uma forma em geral, não é uma orientação individual, né? Então, as orientações individuais são feitas em consulta e em consultório. Nós estamos falando, em regra geral, da qualidade alimentar, né? E aqui eu trouxe um exemplo da quantidade, de como se orientar. Então, fazer um prato de refeição no almoço, um prato de refeição no jantar, né? No café da manhã a gente segue o mesmo exercício, por que não? Então, a gente pode ter um leite, um café que é do nosso hábito, um pão caseiro, e a gente ter um ovo, ter um queijo, ou até uma carne, por que não? Né? E quem passa em consulta particular comigo sabe que a gente sempre está orientando em relação a isso, e dá para usar, tá? A gente tem várias opções. Eu sou nordestina, então na nossa terra a gente usa muito cuscuz, não só o pão, a gente usa tapioca, e aí a gente vai trazendo os recheios, né? Pensando sempre nas proteínas animais aí um pouquinho junto, ou por que não o nosso virado de feijão aqui da região, né? No café da manhã, um cafezinho com leite, o leite entra ali com uma proteína animal, a farinha de milho entra com a opção de carboidrato, o feijão com uma proteína vegetal, e ainda se pode utilizar até um ovo para complementar, né? O virado de feijão é, sim, quando a gente pensa, é uma preparação culinária saudável, tá? Então, a gente pode sempre estar pensando nessa forma, a gente sempre tem que pensar em ter todos esses grupos de alimento nas refeições que a gente vai fazer, ok? E aí vem a grande dúvida. Ok, doutora, então, a alimentação saudável é tudo aquilo ali, mas eu estou gestante e vou ganhar neném. O que é que eu vou comer no meu resguardo, né? E aí é um assunto muito delicado, porque a gente ouve
muitas, a gente pode falar mitos, mas muitas informações que são passadas, né, de geração em geração, e aquilo foi se tornando uma verdade. E aí o que a gente tem observado nas consultas e nas situações que têm aparecido para a gente é que aqui na região, as puérperas ou as mulheres que estão, né, no seu pós-parto de resguardo, eles acabam restringindo completamente a alimentação. Então, eu vou citar algumas coisas aqui, né? Seria interessante se a gente pudesse estar todo mundo reunido para estar debatendo um pouco mais sobre isso. Em outro momento, com certeza, nós vamos ter essa oportunidade. Mas eu vou trazer aqui algumas informações acerca daquilo que a gente já foi colhendo pelas consultas que a gente passou. Então, por exemplo, arroz. Eu ouvi, né, que a mulher de resguardo não come arroz porque dá corrimento. Não come ovo, não come as carnes, só come frango, né, porque é remoso, né? Tem tantos alimentos assim, não come limão, não come laranja, não pode comer as frutas cítricas, né? Porque também diz que faz mal. Tem-se muito a cultura das garrafadas, que são as ervas geralmente feitas com aguardente, com pinga, né? Que daí diz que faz descer o leite, mas o uso de álcool não é recomendado, né? Nem na gestação e nem no processo de amamentação, e aí existe esse processo de relaxamento por conta do álcool, né? Cerveja preta, que também faz descer o leite. Isso tudo são coisas que não têm fundamento, né? Quando ganha-se um neném no hospital, a alimentação que vai no hospital, se vocês observarem, é a alimentação normal, né? Vai arroz, vai feijão, vai carne, vai iogurte, vai fruta. E é isso, de fato, que a mulher que está no puerpério, que teve neném, que passou por um parto natural ou por uma cesariana, precisa. Ela precisa se alimentar para que haja essa produção de leite, para que haja toda a cicatrização desse processo de parto, né? Precisam comer carnes, mas não vai mudar. A alimentação dessa mulher é exatamente igual à alimentação saudável de uma gestante ou de uma pessoa não gestante, né? Não tem essa alteração, salvo conduto, alguns alimentos que dão gases, né? Por exemplo, se a pessoa, naturalmente, quando come feijão, ela já fica distendida, ela fica com gases, e ela passou por uma cesariana, não é interessante, porque ela vai ter cólica, né? Então, a gente pensa mais nessa questão, mas não que o feijão vá fazer mal num processo de cicatrização. Pelo contrário, somente quando a gente pensa na cesariana, né, que é um processo é uma cirurgia, a gente precisa melhorar o consumo de proteína, seja vegetal, seja animal, dessa pessoa, para que esse tecido possa cicatrizar, né? Essa mãe possa ter alimentos e nutrientes para produzir esse leite, né? Para vir, para encher essa mama. O processo de amamentação, ele é um processo tão único para cada mulher, né? Cada mulher tem a sua experiência, a sua dificuldade, a sua facilidade, o seu tempo das coisas acontecerem, mas é preciso a gente começar a falar um pouquinho disso. A mulher de resguardo, ela não tem que comer só sopa de batata com frango, ou só macarrão com frango, pelo contrário, ela precisa se alimentar e alimentar bem, né? Então, fazer vitaminas de fruta, com leite, com aveia, fazer refeições completas, né? O almoço, arroz, batata, beterraba, cenoura, brócolis, couve-flor, né? Abobrinha, chuchu, uma couve, né? Essa mulher precisa se alimentar, um bife de fígado, né? Um bife de boi, não precisa ser só frango cozido. O que a gente não tem que fazer, né? A gente tem que evitar as frituras, mas não é só de resguardo, a gente tem que evitar as frituras o tempo todo, né? E a gente tem o hábito de tudo fritar, de comer cortes mais gordos, né? Então a gente pega ali uma costelinha de porco, uma costela de boi e ainda frita, né? Então a gente precisa evitar essas carnes gordurosas, isso sim, mas evitar carne não. Então, por exemplo, até a carne de porco, né? Que é tão alguns peixes também, as pessoas dizem que são remoso, que vai inflamar, que vai ajudar, vai piorar, né? Não vai deixar cicatrizar ali o processo da cesariana ou até o parto normal. A gente precisa entender que não é a carne de porco, né? Essa coisa da carne de porco se vem do passado, se vem das carnes mal cozidas, que também tem que ter cuidado nisso, né? Na gestação, por causa da cisticercose,
mas as carnes bem cozidas, carnes limpas, né? E carnes pouco gordurosas. Então, o meu músculo cozido com bastante verdura, um arrozinho, um feijão, né? É isso que precisa ser feito no resguardo. Não é a pessoa ficar ali, o corpo com uma demanda enorme para cicatrizar depois de um processo, né? Como um parto, e ainda essa mulher precisando amamentar e ainda se faz uma restrição alimentar nela, né? Então, muitas sentem fraqueza, muitas têm um pouco da demora da descida do leite, né? Por conta de tudo isso. E o principal, principalmente quando a gente pensa na puérpera, né? Na mulher que está ali para começar esse processo de amamentação, que está pós-parto, é o consumo de água. Precisa beber muita água para produzir o leite. Então, a gente vê alguns mitos aí em relação a cervejas, sempre bebidas que têm álcool, né? E aí, esse álcool, teoricamente, induz um relaxamento, e aí essa mulher que está cansada, que não está dormindo, que passou por um parto, tem um bebê novo, muitas vezes está com muito medo, não tem uma rede de apoio, né? Está insegura, o processo de pós-parto é muito delicado, né? Para cada mulher. Aí, quando ela toma essa bebida com álcool, ela dá uma relaxada. E aí esse leite desce e aí se entende que esse leite desceu por conta da bebida, mas não foi por conta do processo de relaxamento. E a gente não consegue isso só com álcool, né? A gente consegue isso com outras formas, principalmente quando a gente tem uma rede de apoio, tem familiar por perto, tentando construir a rotina, né? Dando o tempo para cada mãe se encontrar como mãe nesse processo de maternidade que é individual. Serve para mim, pode não servir para você. Mas, em regra geral, falando, voltando à alimentação, que é o tema da nossa palestra, né? A gente precisa beber bastante água, principalmente as mulheres, as puérperas, né? Em regra geral, todos os humanos, mas as puérperas, em geral, por conta do processo de amamentação, para fazer a pojadura, que é a descida do leite, e precisa se alimentar muito bem, não restringir, tá? Então, a gente tem que evitar álcool, preparações que levem a álcool, né? A gente precisa beber bastante água, sucos de frutas naturais, e a gente precisa controlar principalmente o consumo de açúcar, porque o que a gente vê? A gente vê as mulheres consumindo suco de fruta e adicionando mais açúcar. E aí esse açúcar sim fermenta, dá cólica, dá gases, não só no neném, né? Tem muito isso de achar que vai dar cólica no neném, mas vai dar cólica na mãe, né? E se essa mãe passou por uma cesariana, ela está inchada, tem um corte, tudo que vai distender esse abdômen vai gerar mais dor. Então, a gente precisa ter cuidado com os alimentos que fermentam, tá? Mas não excluir. Isso é individual, né? É caso a caso que a gente precisa observar. De regra geral, essa mãe pós-parto precisa se alimentar igual uma mãe gestante ou igual uma mulher não gestante. Ela não tem que ser restringida, ela tem que ser alimentada, tá? Então, ela pode sim comer um corte de porco mais magro, né? Feito ali assado ou refogado. Ela pode sim comer uma carne de boi. Ela pode comer arroz, arroz não vai dar cozimento, né? Ela pode comer batata, macarrão, chupar uma laranja, né? Comer uma fruta. Isso ela pode e deve, tá? Consumir leite, fazer as batidas de fruta com aveia, é um alimento interessante, sim, para essa mãe, tá? E ter na base dessa alimentação dessa mãe o exemplo de prato que a gente vai ter, que deve ter ao longo de toda a vida, tá bom? Então, a mãe pode comer ovo, a mãe pode comer tudo isso. No futuro, a gente vai começar agora a fazer os trabalhos e a gente vai trabalhar mais essa questão do tema da alimentação no puerpério, tá? A gente vai ir tópico a tópico, os alimentos que realmente têm aparecido mais as dúvidas lá no consultório, trazer para vocês informações mais seguras, mais concretas em relação a isso. Mas, de regra geral, a mãe deve se alimentar, tá? Essa história de comer só batata e frango ou macarrão e frango tá errado, gente. Essa mãe precisa comer, tá? Essa mãe precisa repor. O corpo dela tá gastando muito mais energia, tá? Ela tá gastando energia para produzir leite, ela tá gastando energia para cicatrizar um processo de parto, seja ele cesáreo ou normal, tá bom? Então, essa mãe precisa comer e não ser restrita da alimentação, tá? Dito tudo isso, né, falando ali da gestante, da puerpéria ou da mãe que está amamentando, que a gente chama de nutriz, né, que a gente já falou da alimentação, tenha dúvida, já que a gente está na semana do bebê, e o que a criança, né, tem que comer? O que é a alimentação saudável para a criança, né? Então, a gente também tem do Ministério da Saúde, é só vocês jogarem aí em qualquer
plataforma online, né, o Guia Alimentar. Esse material é gratuito, está disponível na internet, em versões inteiras, em versões reduzidas, né? É fácil de achar, mas a gente também tem um guia para as crianças menores de 2 anos, tá? Eu preciso ressaltar que os guias, gente, não é só sobre quais os graus de processamento dos alimentos. Eles trazem muitas informações sobre preparações culinárias, sobre passar essa informação, né? Os preparos de prato, levar as crianças para a cozinha, levar seus filhos para cozinhar com vocês, respeitando, lógico, a capacidade, né? Da idade de cada um deles. Então, uma criança de 2 anos, ela pode lavar um tomate. Uma criança maior, de 8, 9 anos, com cuidado, com orientação da família, pode manusear uma faca, cortar esse tomate, começar a preparar a saladinha dela, né? Porque o ato de comer, ele envolve vários fatores. Muito fortemente o fator econômico, né? Além da disponibilidade do que é cultural, do que é a comida familiar, que a gente fala, o comfort food, né? Então, a gente precisa entender que o ato de se alimentar, ele também é um ato social. E o guia, ele traz muitas outras informações, tá? É que não dá para falar tudo aqui hoje, a gente hoje está priorizando falar um pouquinho mais da questão da alimentação saudável. Mas voltando para o guia alimentar, a gente também tem orientações para crianças menores de 2 anos, né? Que ali compreende o período que a gente chama de 1000 dias do bebê, desde o processo da gestação até os 2 anos de idade da criança, que é uma fase muito crítica e que a gente precisa ter muito cuidado a cada etapa desse processo. Então, essa mamãe gestante precisa comer verdura, porque esse alimento, já tem estudos aí comprovando, o flavor, que é o sabor, né? O aroma, ele passa da placenta para o bebê. Então, uma mãe que come cenoura na gestação, o filho vai ter uma maior facilidade da aceitação da cenoura quando começar a introdução alimentar. Uma mãe que come brócolis, o filho vai ter uma maior facilidade. Estou falando de adesão ao paladar, não estou falando nem dos benefícios nutricionais que esses alimentos têm, que são indiscutíveis, precisa se comer. Tá? Mas o que eu estou dizendo é que uma mamãe que cuida muito bem da qualidade alimentar do seu prato durante a gestação vai ter no processo de introdução alimentar do seu filho um processo muito mais fácil, porque existem, esses sabores não vão ser tão desconhecidos para essa criança, porque ao longo da gestação esses sabores foram passados pela placenta também, tá? Que a gente chama de flavor. E aí eu tirei alguns pontos assim, muito pontuais do guia para a gente poder discutir hoje aqui em relação às crianças. Então, o clássico e o essencial, até 6 meses de idade, é só o leite materno, né? Não tem água, não tem chá, não tem nada. Essa mamãe precisa comer muito bem, conforme a gente orientou já, e aí esse leite vai estar muito rico em nutrientes e essa mamãe vai conseguir amamentar o filhinho dela exclusivamente até os 6 meses de idade. Quando esse bebê completa 6 meses de idade, a gente inicia o que a gente chama de introdução à alimentação complementar. Complementar por quê? Porque o principal ainda é a amamentação. Os alimentos vão entrar como complemento da amamentação, e não o contrário, né? Que a gente acaba observando é que quando entra a introdução alimentar, a amamentação fica em segundo plano, e não é isso, né? A orientação que a gente tem, que a gente passa, é que se você puder, mamãe, amamentar o seu filho até pelo menos os 2 anos de idade, amamente, né? Isso só vai trazer benefícios para você e para sua criança. Mas, em regra geral, o guia traz um tópico inicial falando sobre a amamentação e traz muita informação acerca da amamentação, né? A nossa recomendação é amamente. Essa mãe vai ser bom para a mãe, vai ser bom para o seu filho. O leite, ele não é só nutriente. O leite, a partir do seu leite materno, e isso não estou levando em consideração os vínculos psicológicos, os contatos físicos, tão essenciais para a produção de alguns hormônios importantes a partir desse contato físico, mas eu estou falando de constituição de leite materno, né? O leite materno da mamãe, ele vai ter, além ali de carboidrato, de proteína, né, das gorduras, ele vai ter anticorpos, imunoglobulinas, então você está passando. É o primeiro momento de formação dessa microbiota do seu bebê, né? É importante, é esse o momento em que vai começar a ser populacionado esse intestino do neném, né, com as bactérias boas a partir do parto, no processo de amamentação. Então, isso é essencial para a saúde dele ao longo prazo, né? Então, armamento. Eu trouxe aqui só uma fotinha do guia, num tópico onde ele vai mostrando as várias posições, né,
de como a gente pode amamentar o bebê, e aí cada mamãe vai descobrindo o que é mais confortável para ela e para o filho, né? A gente tem dentro da unidade básica de saúde o nosso corpo de enfermagem, que orienta acerca da amamentação, da posição da boquinha, do que a gente chama de pega, né? As dificuldades em relação ao bico, ou que possam surgir ao longo desse processo de amamentação dessa mamãe, né? O leite pedrar, né? A gente precisa ir acompanhando tudo isso e a gente lá na unidade está sempre disponível, né? Para essas mamães que estejam apresentando alguma dificuldade, né? Que precisem aí de ajuda para poder desenvolver esse processo de amamentação que é único, né? Da mamãe e do bebê. Para umas mães pode ser mais simples, para outras mães pode não ser tão simples e tá tudo bem. Cada uma é uma, tá? O guia traz muita orientação, em relação ao mamar, se a gente, né, a gente sempre orienta a livre demanda, ou seja, quando você observa o sinal no seu filho que ele está precisando ou querendo se alimentar, né, a gente sempre deixa a mamãe à vontade. Você não precisa acordar o seu neném para dar de mamar. Como a gente vê algumas mamães aí com dúvida que acham que obrigatoriamente tem que dar de 3 em 3 horas, né? Lógico, o bebê acordou, a gente dá o peito, mas a gente vai respeitando a demanda da criança, tá? O bebê, ele vai pedindo quando ele tem fome, e aí a gente fica ali um pouquinho mais à disposição, né? Se tudo correr tranquilo, se esse peitinho da mãe não inflamar, não tiver um problema de bico, né, de rachaduras, isso tudo a gente tem orientações individualizadas para ser feita em consultório, né? Aqui a gente está falando de um modo em geral, e aí se você tem dúvida, não vai procurar na internet, não vai ver a blogueira, gente. Vai lá, pega esse material, tem uma versão resumida, leia com calma, se você tem alguma dúvida, vai lá na unidade de saúde, a gente vai estar esclarecendo, né? Em outras oportunidades, em outras palestras que a gente possa estar fazendo. Mas entendam que é importante, quando o bebê está puxando o seu peito, mamãe, você também está ajudando a já voltar o seu útero para o tamanho normal, é um processo fisiológico, né, de sinalização. Quando o bebê suga no peito da mãe, nesse processo de amamentação, tem toda uma cascata de sinalização que ocorre no corpo, né, que vai ajudando a começar a diminuir, a contrair esse útero, a estimular essa mama, né? Então, o tema amamentação, por si só, ele é uma palestra só, né? E só ele, por si, já vai uma longa palestra. Então, em outros momentos, como eu falei, a gente vai começar agora a retomar os trabalhos, né, de grupo, de palestras, e aí a gente vai estar explicando um pouquinho mais detalhado sobre isso. Mas, em regra geral, resumindo, né? Até os 6 meses de idade, só peito, sem chá, sem água, sem nada. Amamente um peito de cada vez, né? Essa é uma orientação também que a gente vê bastante dúvida das mamães. Se fica trocando de um peito para o outro. Não, mamãe. A gente amamenta um peito de cada vez por mamada, tá? A primeira parte do leite que a gente fala é a parte do leite que vai hidratar o seu neném. Já vai ter água, além dos nutrientes. Mas a parte que, de fato, vai trazer gordura, caloria, vai engordar esse neném, está no que a gente fala na parte posterior da mama. Ele é a parte final do leite. Então, esse neném ele vai começar a sugar esse peito vai começar a secar, mas é lá no finalzinho desse leite que vai vir, de fato, o leite gordo, sabe? O leite que vai trazer caloria para o neném. Primeira parte, a natureza é perfeita, o seu peito, o seu leite é completo, ele vai ter tudo que o neném precisa. Então, a gente dá uma mama de cada vez, deixa o bebê mamar no tempo dele até se saciar, tá? A gente não fica trocando de mama, tá bom? Existe outro mito de que o leite é fraco, né? Isso tudo só o processo de amamentar, como eu falei, é uma palestra única. Então, a gente precisa entender que não existe leite fraco, né? Às vezes está faltando uma orientação, está faltando também a mamãe se alimentar bem, beber bastante água, né? Porque essa mamãe também está fornecendo ali calorias para esse neném. Então, é através daquilo que você se alimenta que está indo para o seu filho. Então, se alimente muito bem. Se alimente da forma que você vai se alimentar ao longo da gestação e ao longo da sua vida, que foi a forma que a gente orientou, né? Bastante fruta, verdura, arroz, feijão, carne, leite, ovos, né? Aveia. Se alimente, beba bastante água, tá? Isso é o que é o essencial, né? E aí, a partir dos 6 meses, a gente começa o que a gente chama de introdução alimentar desse neném, né? Da alimentação complementar. E isso também rende uma palestra única, né? É um processo que é até mais simples do que muitas vezes é passado para a gente, né?
Então, no passado se fazia sopa, se liquidificava sopa, se peneirava sopa, né? E hoje em dia a gente já sabe que não é isso. O bebê ele precisa aprender o sabor dos alimentos. Então, primeiro ponto, a gente não tempera com sal, com açúcar, né? Vamos devagar, açúcar. Criança não tem que ter contato com açúcar até 2 anos de idade. Isso aí é já bastante falado, né? Então, não tem que adicionar açúcar, não tem que ter leite, açúcar no leite, achocolatado, mucilon, maisena, nada disso, né? O que a gente começa? Tá, então meu filhinho completou 6 meses e eu vou começar a alimentar. Eu vou começar por quê? Com as frutas, né? A gente chama papa de fruta. Então, você vai dar 2 frutas, né? Dependendo da idade desse bebê, mas em regra geral a gente vai dar a fruta amassada ou raspada, né? Que é essa consistência do primeiro pratinho aí de 6 meses. Então, é um alimento bem cozido e amassado. A gente não faz sopa e mistura tudo, né? Do jeito que o adulto tem lá o carboidrato, a proteína animal, a proteína vegetal e os legumes e verduras, o prato da criança vai seguir o mesmo padrão, né? A ideia é que essa criança com 1 ano esteja comendo a comida da família e não tendo uma comida separada. O grande problema é que às vezes a família come errado, né? E aí acaba se fazendo uma comida para a criança diferente, onde a própria família não acompanha, não. Então vamos nós começar a cuidar de todos, né? Vamos fazer a comida da família igual para a criança, só que a comida da criança não vai tempero, né? Então, a gente vê aqui um exemplo clássico no prato. Um arroz, um feijão, uma cenoura, uma couve, um frango. Dos 6 meses até a vida adulta, você vai comer a mesma coisa. O que vai alterar é a consistência, a forma como isso é oferecido. Mas o alimento, ele é oferecido separado para a criança conhecer cada sabor. O quanto é individual, né? Aqui a gente está falando em cerca de qualidade alimentar e de introdução alimentar, né? Uma alimentação saudável desse bebê que está começando a comer. Então, ele vai comer o que a gente chama de papa salgada e papa de fruta, né? No horário das refeições ali dos adultos. Então, a criança vai comer um feijão ou um grão de bico, né? Ou uma lentilha ali cozidinha, ou até uma própria soja. Vai comer um arroz, uma batata doce, uma mandioca ou um macarrão. Vai comer um franguinho, ou um bife de fígado, ou uma carne de porco, ou um ovo. Nossa, Nutri, mas você está falando para eu dar ovo para o meu bebê? Você está falando para eu dar carne de porco para o meu bebê? Você está falando para eu dar soja para o meu bebê? Sim, mãe. A partir dos 6 meses até 1 ano é o que a gente chama da janela imunológica da criança. E ele precisa ter contato com o maior tipo possível de alimentos in natura ou minimamente processados, para que o corpo dele reconheça esses alimentos e diminua a possibilidade de alergias alimentares no futuro. Isso eu estou falando como uma orientação de forma em geral. Casos específicos de criança que já tem alergias, aí sim é diferente. Eu não estou falando, se você já deu, você viu que seu filho tem alergia, não é essa a orientação. Estou falando de crianças saudáveis, sem alergias alimentares, iniciando uma introdução alimentar, tá? Porque eu sei que isso gera confusão. Então, eu estou falando de crianças saudáveis, a princípio, que estão iniciando a introdução alimentar. Nós vamos ofertar todos os tipos de alimento para essa criança, sim, para que essa criança possa ter contato com esses alimentos, construa os antígenos e não desenvolva tantas alergias alimentares no futuro, tá? Então, ela precisa ter contato com abacate, ela precisa ter contato com uma pastinha de amendoim, ela precisa ter contato com soja, ela precisa ter contato com trigo, ela precisa ter contato com ovo, com carne de porco, com tudo isso, para o corpinho dela ir se desenvolvendo. Mas isso é apenas a partir dos 6 meses. A gente tem visto aí algumas crianças tendo a introdução alimentar ocorrendo aí com 4 meses, 5 meses. Mamãe, isso não é bom, tá? O sistema digestivo dessa criança ainda não está maturado de forma suficiente para já entrar essa introdução alimentar. Então, a gente precisa sempre acompanhar os casos individuais no consultório individualizados, mas, de regra geral, a introdução alimentar, a recomendação é a partir dos 6 meses. E a amamentação permanece em livre demanda, tá? Então, a gente amamenta essa criança, existem algumas estratégias, não deixar a criança com sono, né? Então, é sempre bom dar a refeição depois que a criança acorda, que ela já matou o sono e está com bastante fome. Então, a gente dá a refeição, a papa salgada para a criança. Tem que fazer isso com calma, né? A gente observa, às vezes, também, assim, que por conta da rotina, tem um pouco de dificuldade de achar esse momento.
Mas é o momento, seu filho vai crescer, já já isso tudo passa, né? E aí passou. Se você não teve paciência ou não teve, né, um pouco de orientação nesse momento, vai ficar um pouco difícil para você lá na frente. Então a gente precisa ter esse cuidado com a alimentação da criança. E criança que come de tudo, ele vai crescer comendo de tudo. O grande problema é que às vezes a gente faz a introdução alimentar, a gente tem visto isso por 30 dias. E aí a pessoa já coloca miojo, a pessoa já coloca danoninho ou iogurte, né, de morango para a criança, refrigerante, tira a mama, né, já começa daí a introduzir o leite de vaca, e aí já começa a colocar os espessantes que a gente fala, que é mucilon, maizena, né, e aí vai criando um problema para essa criança. Então, a gente precisa aprender a como alimentar os nossos filhos para que eles cresçam adultos que comam de forma correta, tá? E é essencial que isso seja feito já a partir da primeira infância. Fora os nutrientes, né? Criança precisa comer carne. Então, a gente vê aí uma deficiência de ferro, anemia, né? Muito grande. Só a suplementação de fato roso não é a solução. A gente precisa aprender a comer, porque não dá para suplementar a vida inteira, né? Suplementação, o gosto é ruim, mexe às vezes com o intestino de algumas crianças, né? Então, aí é um pouquinho complicado pensar nisso. A criança precisa aprender a comer. Então, ela precisa comer alimentos fontes de ferro M, né? Que são as carnes vermelhas, que é o fígado, que é o ovo. Então, a criança precisa da proteína animal. A gente vê muitas mamães com medo, dando muita sopinha de batata com feijão e tem medo de entrar com a carninha, né? Carninha bem cozida, como eu oriento em consultório, manda moer o peitinho de frango, né? O fígado bem cozido, todas as carnes de criança são muito bem cozidas. Você pode refogar essa carninha dela com um pouquinho de alho, sim, tá? Muito pouquinho óleo, mas minimamente, só para não grudar. Ou pode até fazer a técnica do ping frita, que a gente vai jogando água, né? Para ir fritando com água, sim, é uma técnica, né? Vai usando ali pouquinho, não precisa botar sal na comida dessa criança, né? E aí a gente trocando. Em outro momento a gente vai fazer, né, orientações mais de quais são esses grupos, nós vamos colocar o nome de cada alimento e qual grupo que é. Quem passa em consulta em consultório já sai com essa orientação na folhinha, mas a gente vai estar promovendo isso em maior quantidade lá na frente agora, né? Que processo de pandemia, não do vírus, né? A pandemia oficial vai estar caindo agora, e aí as reuniões em grupo vão poder começar a acontecer. Mas isso não quer dizer, tá, que os cuidados não tenham que continuar sendo tomados. Nós temos um vírus ainda rodando no nosso país, né? E aí a gente precisa continuar se cuidando. A vacina não evita que você adoeça, ela tende a diminuir os sintomas e a gravidade da doença, tá? Mas isso é individual, né? A gente vê muita informação errada também aí. O uso de máscara, o uso de álcool em gel, a etiqueta social que a gente fala, né? Se vai espirrar, né? Tampa esse nariz, está sempre lavando as mãos. Se você percebe que tem alguns sintomas, já procura unidade básica de saúde, né? Então, os cuidados vão permanecer. Só que aí alguns trabalhos em grupo, né, mais coletivos, a gente vai poder estar começando a retomar, né, voltar a estar fazendo aí com vocês. E aí no futuro a gente vai estar fazendo as oficinas de papinha, né, para poder levar essas mamães que vão ali começar a introdução alimentar dos seus filhos, para ver de fato a consistência, provar sabores, né, a gente trocar ideias de receitas, de preparações e orientando. Mas, em regra geral, o que a gente vai fazendo é começando com tudo muito amassadinho e vai começando a deixar, conforme o neném vai crescendo, você vai vendo o desenvolvimento do seu filho, você vai começando a deixar as coisas mais picadinhas e depois mais inteiras, né? E aí, por que não dar um palitinho de cenoura na mão do seu filho e deixar ele ali sentindo a textura, né? O sabor, a consistência. Isso tudo a gente pode ir trabalhando, né? Com cuidado para evitar os engasgos, a gente sabe que tem muita preocupação e precisa ter cuidado mesmo em relação a isso, mas tudo quando acontece no momento certo, que a criança está desenvolvida para isso funciona tudo muito bem, tá? Sei que o assunto é muito comprido, é extenso, a gente tentou trazer hoje aqui um resumo muito por cima, pontuando as coisas que são muito importantes. Se você for pensar por onde eu vou começar, quero me alimentar melhor, né?
Vou começar por onde? Começa pela qualidade do seu alimento. Consuma basicamente alimentos in natura e minimamente processados. E como eu vou combiná-los no modelo do prato saudável, né? Tenho criança pequena, estou gestante, não estou gestante, estou de resguardo, estou amamentando, né? Já passei do meu período do puerpério, já passei dos 40 dias pós-parto. A alimentação é a mesma. Ela precisa ser saudável em todas as fases da vida, em todos os momentos, né? Reforçando que a mamãe de resguardo, ela precisa se alimentar muito bem, principalmente, e ela precisa principalmente beber bastante água, tá? Evitar preparações aí que levem bebidas alcoólicas, que levem álcool, né? E cuidar muito da qualidade do prato, não vai mudar. O que você come, o que seu filho come, tem que ser o mesmo, tem que seguir o modelo do prato saudável, e esses alimentos têm que ser alimentos com a menor carga química possível, né? Que é o que vai fazer, de fato, a gente adoecer menos, a gente ter um controle melhor do peso, né? Evitar os excessos alimentares, em regra geral é isso que a gente precisa, e aí quando a gente pensa que a gente tem metade de um prato no almoço, no jantar, ricos de verdura, né? Que a gente come fruta ao longo do dia, a gente já conseguiu as vitaminas e os minerais que a gente precisa, que a gente tanto ouve falar, como se fossem nutrientes isolados. Ai, vamos tomar zinco, ai, vamos tomar mais vitamina C, né? Quando pensa em pandemia, a gente já pensa em sistema imunológico. Mas o que as pessoas precisam entender é que o sistema imunológico forte, ele se constrói ao longo da vida de uma alimentação adequada, né? Ele não se constrói em um único momento tomando um monte de vitamina, tá? Então, a gente precisa construir um sistema imunológico forte para tudo que está ao nosso redor, né? E aí a gente constrói isso diariamente escolhendo o que a gente precisa comer, e não só necessariamente aquilo que a gente só quer comer. Eu só quero bolo de padaria, eu quero um sonho, né? Isso tem que ser coisas esporádicas para alguns outros momentos, eles não têm que ser a base da nossa alimentação. A base da nossa alimentação são preparações caseiras, feitas com alimentos mais natural possível, tá? Eu atendo no posto de saúde às terças e quintas, algumas podem me conhecer, outras não, né? A gente está lá disponível. Agora a gente vai começar a pensar os trabalhos coletivos, né? Tanto para as mamães gestantes, como para as mamães no puerpério, como para aquelas mamães ali que estão amamentando, chegando próximo do processo ali também de introdução alimentar dessas crianças, né? Trabalhar essas papinhas, a gente tirar as dúvidas de vocês, mostrar as consistências, né? Para poder a gente estar caminhando junto e construindo uma saúde muito forte para todos nós. A alimentação saudável não é alimento que vem lá da China, não é o goji berry, não é um super café, como a gente vê isso sendo vinculado como alimento saudável. Isso não são alimentos saudáveis, né? Alimento saudável é aquilo que é produzido ao nosso redor, que a nossa terra nos fornece, né? Alimento saudável é alimento minimamente processado ou in natura, que não tem química, que não tem conservantes, né? Ou que sofreram o mínimo processo, processos que não foram adicionados coisas, só foram manipulados para secar, né? Ou foram aquecidos para durar um pouco melhor, como o processo de ferver o leite, né? Então, a gente precisa entender que alimento saudável é isso. Alimento saudável não é alimento sem glúten. Alimento saudável não é necessariamente um alimento sem lactose. Ele pode ser saudável para quem tem a intolerância ou alergia a esses alimentos, né? Mas esse é um diagnóstico médico. Não é achar que todo mundo é intolerante hoje em dia, como a gente observa aí alguns comentários, tá? Me despeço por aqui. Fica o meu abraço e eu estou à disposição de vocês para ajudar naquilo que for possível. Um beijo.